Paz do Senhor, irmãos, graças a Deus que nos dá vitória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Estamos mais uma vez aqui juntos para compartilharmos uma mensagem de esperança para o teu, para o meu, para o nosso coração. Cremos que Deus, através da sua palavra, sempre tem algo a nos mostrar, algo a nos ensinar, para que possamos caminhar, no dia a dia, para que possamos prosseguir diante dos desafios que nós temos e crendo sempre no poder que a palavra de Deus tem em nossas vidas. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto bem conhecido, talvez um dos salmos, se não mais, um dos mais conhecidos da Bíblia, os Salmos de número 23. Eu quero ler somente o primeiro versículo, que diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Eu acho interessante esse salmo, irmão, porque aqui Davi, ele fala de Deus como seu pastor. De Deus por quê? Porque Jesus, no Velho Testamento, ainda não estava aqui nessa terra como homem encarnado, E só Deus que podia ser chamado ali de Senhor, de Pai. E Davi faz essa declaração: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Eu acho interessante porque como é que Davi conseguia ver Deus como pastor, ver o Senhor como pastor? Eu estava pensando um pouco nisso, eu já compartilhei isso com algumas pessoas, e olhando para a vida de Davi, eu entendo que ele conseguiu entender um pouquinho o peso que é ter um pastor como aquele que guia a sua vida, como aquele que olha para você, como aquele que ajuda você, como aquele que fortalece você, aquele que capacita você, aquele que abençoa você. Quantos e quantos adjetivos nós temos para falar sobre o nosso Deus, em relação ao nosso Deus, ao nosso Senhor. E eu cheguei a uma conclusão aqui, irmãos, interessante, Por que ele fala o Senhor é meu pastor? Se nós olharmos para Davi, o que Davi era? Davi era um dos filhos de Jessé, tinha vários irmãos, ele não era um homem de guerra, diferente de seus irmãos que guerreavam a favor de Israel, dos povos inimigos. Davi era um pastor de ovelhas, sua profissão era pastorear, se nós podemos dizer que era uma profissão, mas ele tinha essa responsabilidade, pastorear o rebanho de seu pai. E todos os dias, Davi levava o rebanho de seu pai para pastorear, sempre uma comida fresca, água fresca, água corrente, porque a ovelha gosta sempre de uma água corrente, de uma grama fresca, um alimento sempre verdinho, sempre novo, faz parte, porque é o alimento que ela come, E nós sabemos e conhecemos a história, quando nós lemos a Bíblia, que Davi por 2 vezes, protegeu suas ovelhas. Protegeu uma vez do um leão, matando o leão. Protegeu uma vez do urso, matando o urso. Então ele tinha todo um cuidado muito especial por aquelas ovelhas, E eu tenho certeza que aquelas ovelhas, elas conheciam a voz do seu pastor quando Davi chamava, quando Davi tocava talvez algum instrumento. Davi era um tocador de harpas. Com certeza aquelas ovelhas, elas entendiam que o seu Senhor estava chamando elas, ou estava mostrando para elas alguma coisa, através daquele gesto, através daquele chamamento. E eu chego a uma conclusão, irmãos, interessante, porque aquelas ovelhas, elas tinham em Davi, mesmo sendo animais irracionais, animais que, a ovelha é um animal um pouco teimoso, A ovelha mesmo falando, O animal, a ovelha, ele é teimoso, é difícil de lidar com ele. Às vezes, quando essa ovelha tenta fugir do rebanho, escapar do rebanho, diz que o cajado é para quebrar a pata dela, para ela entender o lugar que ela tem que ficar, com quem ela tem que ficar, enfim. Mas elas tinham segurança naquele homem. Elas entendiam que Davi, se elas pudessem falar como nós falamos,
você pode ter certeza que elas iam dizer, olha, esse homem nos livrou de um leão, esse homem nos livrou do urso, esse homem nos guarda, esse homem nos protege, esse homem realmente dá a vida dele por nós. Eu entendo essa figura de linguagem, Davi, aplicando isso em relação a Deus. Por quê? Da mesma forma que essas ovelhinhas podiam ver Davi como um pastor delas, é a forma como Davi via Deus, enxergava Deus como o pastor dele. Por quê? Aquela mesma segurança, aquela mesma confiança que aquelas ovelhas tinham no seu pastor, era a mesma confiança que Davi tinha no Senhor. Ele entendia que tudo procedia de Deus para a vida dele, tudo vinha de Deus para a vida dele. Deus guardava, Deus protegia, Deus cuidava de Davi por onde ele andava, ou qualquer coisa que ele fazia, Deus estava com ele. A presença de Deus era permanente. Então ele tinha toda a certeza que Deus, o Senhor, era o seu pastor e ele não ia ter falta de nada, né? Sabemos quantas coisas Davi passou na sua vida, né? Antes de ser rei, também depois de ser rei, quantos problemas, quantas batalhas foram travadas, quantas guerras, né? Quantos inimigos foram vencidos, enfim. Mas o começo da sua caminhada, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas não me interpretem mal, mas a sua caminhada de sucesso como filho de Deus, como servo de Deus, depois como rei, foi aqui que ele desponta, ele entende desde o princípio que Deus era o seu pastor, que o Senhor era o seu pastor e nada ia faltar para ele. Ele entendia na figura de linguagem da ovelha que como ele cuidava da ovelha, ele protegia a ovelha, ele dava alimento para a ovelha, ele levava a ovelha para pastar, para beber água, assim o Senhor fazia com ele. Guardava, protegia, sempre alimentava a alma dele, o espírito dele, sempre dava cânticos para ele, salmos lindos que nós lemos na Bíblia, né? Quantos Davi escreveu? Eu tenho certeza que muitos são inspirados nesse momento, né? Em que Davi tinha a sós ali com Deus, né? E ele podia cuidar daquele rebanho e ao mesmo tempo ter aquela comunhão com o Senhor, ao mesmo tempo entender que aquele momento era um momento onde ele tinha aquela intimidade com Deus. Por isso que ele conseguia ver Deus como pastor, ele conseguia ver o Senhor como seu pastor e ele entendia que nada iria lhe faltar. O que nós vemos, irmãos? Esse mesmo Deus, esse mesmo Senhor hoje, né, o mesmo Cristo que nós servimos, né? Porque vivemos hoje a graça, aceitamos a Cristo, somos filhos de Deus, enfim. É o mesmo que cuidou de Davi naquela época, cuida de nós também. Então, quando a gente fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, você pode ter certeza que o cuidado que o Senhor teve com Davi, Ele vai ter conosco. E nos guardar, nos livrar, nos proteger, não permitir que o inimigo, né, venha nos derrotar. Ele pode investir contra nós sabemos isso. Quantas coisas acontecem na nossa vida diariamente, mas o Senhor não vai deixar que nada nos abale, que nada nos decepcione, que nada nos frustre. Mesmo que isso aconteça, o Senhor continua sendo nosso pastor. Porque nós não sabemos, irmãos, né, o dia a dia de cada um, a estrutura espiritual de cada um. Uns conseguem resistir mais, outros não tanto. Mas a certeza que nós temos que ter é que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Essa esperança é sempre viva em nosso coração. Davi mostra isso, ensina isso neste salmo. Que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, entenda essa figura de linguagem, né? Como aquelas ovelhas vinham, Davi como pastor, protetor, aquele que protege, aquele que guarda, aquele que livra. É assim que Davi via o Senhor em relação a ele. Protege, guarda, livra, e é assim que nós vemos o Senhor em relação a nós, nos protege, nos guarda e nos livra. Que o Senhor possa, nessa mensagem, fortalecer o teu coração, encher você de fé, né, através da sua palavra, encher você de esperança, saber que Deus não vai deixar nos faltar nada. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, graças te damos por este momento, que essa porção da tua palavra, Senhor, possa ter, Senhor, possa entrar em cada coração, em cada mente, em cada vida, em cada alma. Não sei como essa pessoa vai receber, o Senhor sabe.
mas que ela possa fazer morada, que ela possa transformar, que ela possa trazer esperança, que ela possa trazer, Senhor, algo novo para a vida dessa pessoa. Que ela entenda que em nenhum momento ela está só. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Cumpra essa palavra, Deus amado, na vida dos meus irmãos, nas nossas vidas, de todo aquele que nos ouve, Senhor, nesse instante e nos assiste. Como servo teu e ministro da tua palavra, eu abençoo a vida de cada um neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, meus amigos. Que essa palavra edifique a tua vida em nome de Jesus. Querendo Deus, na próxima terça-feira estaremos aqui. Fique na paz do Senhor.